quantidade de dejetos, né, de poluentes que vai ali no esgoto. Não necessariamente tratamento total. A empresa responsável continuaria tratando, mas ela teria uma água menos poluída. Né? Não vale a pena. Como. Não vale a pena. Você está tirando a essência, né? Se você manda uma água menos poluída, aí você vai dizer o quê? Pô, mas eu preciso de carga orgânica para sustentar um processo de tratamento. Você está me tirando a essência. Entendi. Entendeu? Não é algo que daria para ir colocando. Não. Está tirando a minha essência. É o que eu preciso. Muito obrigada. Dependendo da profundidade da rede coletora, se você, no momento que você está fazendo passar por um tratamento, vai sair desse tratamento numa cota mais baixa. Se a rede coletora está numa cota acima, aí você começa a ter que pensar num bombeamento para a rede, aí tem acaba ficando inviável. Enelto, que gostaria de completar? Procura falar mais longe da coisa, porque... Só reforçando, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Por mais de 10 anos já foi minha casa, então é sempre um prazer estar voltando. Para fazer o tratamento, pensando no tratamento de esgoto que geralmente se faz, com princípio biológico, e você tem que ter uma razão entre carbono, nitrogênio, hidrogênio, para que as bactérias façam essa assimilação dos efluentes, façam o tratamento. Então, se você causa esse desbalanço, o tratamento acaba sendo prejudicado, né? Então, realmente fica complicado. Se você pensar bem, né, a sua ideia de tentar ter uma instalação individual por casa, então, às vezes, a instalação que você faz em uma casa, ela atenderia 2, 3, 4, né, não compensaria fazer para uma casa só. E você pensa assim, não, então por que eu não faço uma estação para várias casas, que é o que se faz? Então, realmente, individualizar isso tem sérias implicações hidráulicas e químicas de processo, também não compensa. Né? Pessoal, tem uma pergunta aqui para o Sidney, foi feita pela Fábia Magali Correia, pelo nosso GGTE, e ela gostaria de saber se há algum município com tratamento avançado implantado no Brasil, e se sim, atende quantos habitantes? Tratamento avançado, né? Olha, o melhor exemplo que eu dou de estações que têm processo de tratamento, digamos assim, eu vou forçar no não convencional, a estação de tratamento de água pioneira é a ETA Alto da Boa Vista, que é operada pela Sabesp na região metropolitana. Ela tem vazão hoje de 15 metros cúbicos por segundo e atende cerca de 4,5 milhões, 5 milhões de habitantes. É uma estação que tem um sistema profissional de dosagem de carvão ativado em pó, permanganato de potássio, pré-cloração e hoje, né, tem um sistema de microfiltração, né, que opera em paralelo com a ETA, que permitiu um aumento de vazão de 1 metro cúbico por segundo. Talvez seja o melhor exemplo que a gente tem. Né? Obrigada. E ela também fez outra pergunta, se você conhece a Manaus Ambiental, que trata a água do Rio Negro, e se é feito o tratamento convencional ou avançado, e se é realizada a correção da cor e turbidez. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Se eu conheço a Manaus? Isso, a Manaus Ambiental. É em Manaus e ela trata a água do Rio Negro. Então, Caracas, Manaus tem um sistema de produção, a ETA Castanhal, é uma ETA recente, né? É uma ETA que trabalha com um projeto, uma vazão de 5 metros cúbicos por segundo, final de plano trabalha com 2,5. Parte dela é tratada com flotação. A ETA Castanhal é uma ETA convencional. E, de fato, o maior problema que a ETA tem de qualidade da água é cor alta. O nome do rio não é à toa, né? Mas é um problema de simples solução, não tem segredo. Né? E uma ETA convencional, aí assim, a gente considera a flotação como convencional, porque nada mais é do que um processo de separação sólido-líquido, né? Consegue fazer direitinho, bem operadinho, né? Com bons coagulantes, bem feito, não tem segredo.
Obrigada. Interessante vocês. Eu brinquei com o Carlos, que é quanto o Sidney falava, que o Sidney é muito mais otimista que eu. Tratamento com água com cor elevada, ele diz que não tem segredo, é simples. É bom vocês perceberem que as pessoas que supostamente têm mais tempo de vida e conhecimento, pode ter pontos de vista que não são exatamente convergentes. Eu não acho simples, não. Tratar a água com cor elevada é complicado. Se aparecer, Sidney, manganês normalmente coagula em pH mais alto. Matéria orgânica coagula em pH mais baixo. Vai ser uma festa para fazer o tratamento. Festa no sentido metafórico, né? Tem-se, o que o Sidney quis dizer, assim, pelo que eu percebi, tem-se tecnologia já estabelecida. Quer dizer, cor verdadeira. A cor verdadeira no Rio Negro, quanto, Sidney? Uns 150, 200... Olha, 250 de cor verdadeira, eu já trabalhei em escala de laboratório com 100, é uma emoção. Não é simples se você adequar a água ao padrão de 15, não. 15 no caso aparente, mas ali a turbidez ali é muito baixa, né? É prático, hein? É. Você que é mais entendido que eu. Bom, eu particularmente não conheço a ETA de Manaus, como os colegas aqui mostraram que conhecem. Eu tive a chance de trabalhar em Manaus na refinaria de petróleo lá, Isaac Sabá, que era da Petrobras, e lá eles também faziam tratamento de água, e eles pegavam água do Rio Negro. E o processo de tratamento era um processo convencional. Só que eles chegaram a implantar dentro da estação de tratamento de água um sistema de membranas. E a água era tão ácida, e o coagulante também utilizado, não me lembro na época, porque não foi para isso que eu fui lá, mas chegou a corroer as membranas, foi um problema sério. A gente foi lá para cuidar da parte de tratamento dos efluentes. Mas como eles disseram, a água do Rio Negro realmente tem uma cor verdadeira, né? Matéria orgânica, né? Da decomposição da floresta muito alta. E é uma água transparente, translúcida, ou seja, realmente turbidez muito baixa. Eu tinha, na época, um aluno também lá em Manaus, trabalhando na FUCAP, e ele queria trabalhar com as duas águas, né? Lá, vocês sabem, Manaus fica de frente para o Rio Amazonas, então vem o Rio Negro de um lado e o Rio Solimões do outro. Duas águas completamente distintas, né? Dos Solimões são águas brancas, com turbidez muito alta, vem dos Andes, e o Rio Negro, como a gente já disse, as duas águas se juntam e formam ali o Rio Amazonas. Mas são duas águas bastante distintas, né? Turbidez muito alta e cor muito baixa no Rio Solimões e vice-versa no Rio Negro. E como esse meu aluno, o Alex, né? Hoje ele está em Brasília, trabalhando na Agência Nacional de Águas, ele tinha a intenção de tentar desenvolver um sistema para pequenas comunidades indígenas que tinha muito lá, e sistemas mais simples de filtração em múltiplas etapas, principalmente com o uso da, filtração lenta. E eu achei isso é completamente fora de propósito. Você lidar com uma tecnologia de filtração lenta, mesmo colocando pré-filtros de vários tipos antes, com águas de turbidez muito alta e cor muito alta, a chance de dar errado é muito grande. Por isso que, no caso da estação que eles comentaram, o processo de clarificação inicial, o processo de flotação por ar dissolvido, né? Tradicionalmente, a gente tem aí a decantação, os flocos são retirados pela ação da gravidade, indo ao fundo, e a água decanta, coletada na superfície. O processo de flotação é o inverso, né? Só que com a introdução do ar dissolvido. Exatamente porque matéria orgânica de origem natural, que causa a cor do Rio Negro, tem uma possibilidade de gerar flocos mais leves. Então é mais fácil fazer com que esses flocos subam, e por isso o uso da flotação por ar dissolvido, que era uma coisa muito usada dentro da refinaria, não só lá, mas aqui também em Paulínia, para tratar os efluentes que têm petróleo, que têm hidrocarbonetos,
também tem uma grande facilidade de remoção, de clarificação por flotação, ao invés da decantação. Tainá? Bom, a pergunta é para o professor Sidney. Você já teve alguma experiência com amônia na água bruta? Você pega a realidade aí das estações aí de tratamento, a análise que eles fazem com cloro residual, quando você tem uma alta concentração de amônia, ele dá aquele chamado cloro combinado. E aí lá na hora que põe o DPD lá, ali não fica aquela coloração rosa. E aí entra na outra, em excesso, passa pela portaria, que é a concentração máxima de cloraminas, 5,0 miligramas. Você já teve alguma experiência? O que poderia ser feito em termos de oxidação? Tá, deixa eu ver então se eu conseguir pegar a sua pergunta. A tua preocupação é com relação à presença de amônia na água bruta, né? E os problemas oriundos que ela pode causar no tratamento, né? Isso, porque assim, convencionalmente usa o cloro, certo? Aí quando você tem uma concentração alta, começa a ter a formação de cloramina. Cloramina. E a portaria ela tem uma exigência máxima dessa concentração. Então, o que acontece? Quando você tem uma água bruta com concentração de amônia alta, não tem jeito. A primeira opção, que não é a mais adequada, mas que todo mundo faz, é trabalhar no breakpoint. Então, por exemplo, se a tua concentração de amônia na água for de 10 miligramas por litro, o número mágico, o estequiométrico, para você oxidar a amônia a N2 gasoso e nitrato, o caminho preferencial é N2. Estequiometricamente é 7,6 para 1. Ou seja, você precisaria de 7,6 miligramas de cloro para 1 miligrama de amônia. Na prática, você não consegue trabalhar na dosagem estequiométrica. Isso varia de 10 a 12. Vamos arredondar para 10. Então, se você tem 10 de amônia, você precisa trabalhar, para você forçar o cloro livre, você precisaria dosar coisa de 100 miligramas por litro. 100, 110, 120 miligramas por litro de cloro. Pois é, essa é a alternativa mais fácil. Mais fácil, que eu digo, você implementa com muita facilidade. Mas é um péssimo indicador, porque a tua demanda de cloro passa a ser gigantesca. Então, ao fazer isso, você não mais está trabalhando com cloro combinado. Você passa a trabalhar com cloro livre. Mas para trabalhar com cloro livre, você tem que vencer essa demanda pela amônia. A tua quantidade de cloro é gigantesca e o teu custo extremamente elevado. É esse o problema que algumas estações de tratamento de água têm, que tem amônia muito elevada. Esse é um problema que as ETAs têm. Aquela ETA que eu falei para vocês, cujo custo é da ordem de 300 pau por 1.000 metros cúbicos, é exatamente isso. É uma altíssima concentração de amônia. Pode beirar 15 miligramas por litro. Bom, então como é que seria a alternativa para trabalhar com essa água? O ideal, velho, é você tirar o esgoto da bacia. Não tem jeito. Reverte, diminui a concentração de amônia. Não tem jeito. Mas isso é uma hipótese, é o ideal, mas é de difícil operacionalização no curto prazo. Bom, se você disser, eu não tenho outro jeito e eu tenho que trabalhar com essa água, então o exemplo que a gente tem é por meio de um estudo que foi feito para a Sabesp, né, encomendado pela Sabesp, e aí contando com o apoio de algumas experiências estrangeiras. Meu caro, você vai ter que desnitrificar. Você vai ter que nitrificar e desnitrificar. E isso, na verdade, vai exigir um sistema do tipo MBBR. Ou seja, você tem que fazer uma etapa de oxidação do seu nitrogênio amoniacal para nitrato. Se você fizer isso e a concentração de nitrato for muito alta, porque você imagina, vamos admitir uma concentração de 15 miligramas por litro de amônia. Se a tua oxidação for completa, você vai passar a tua amônia para nitrato, vai passar para 15 miligramas por litro. Só que nitrato é padrão de potabilidade. Então você vai ter que forçosamente nitrificar e desnitrificar.
E aí você reduz, você abate as suas concentrações de nitrogênio amoniacal e submete a tua água ao tratamento convencional. É esse o caminho. Isso já existe em Bangladesh. Desculpa o exemplo, mas é o exemplo que tem. Existe uma instalação dessa em Bangladesh, para cerca de 2 metros cúbicos por segundo. E quem forneceu o sistema biológico, se não me falha a memória, foi a Degremont. Isso existe lá. É interessante porque nas fotos que você vê do sistema, como é um reator biológico e você nitrifica, espuma o reator biológico. Porque não tem só amônia, né? Tem surfactantes, espuma, mas tem solução. Mas Deus nos acuda, né? É melhor se abandonar a ETA e buscar outro manancial. Mas tem solução. Obrigado. Nada, imagina. Olá, boa tarde. Entrando nessa questão do nitrato, eu sou professor aqui, companheiro do Carlos Gomes aqui no departamento. Tem uma aluna minha que é o doutorado dela, a gente selecionou uma pequena comunidade rural aqui de Campinas, são 100 agricultores. A fonte de água deles é água de poço raso, poço caipira. E a ideia do projeto é avaliar a água do poço, depois avaliar a água no interior da residência, depois entender o que eles fazem com o esgoto, quer dizer, o ciclo da água dentro dessa comunidade. E tem E. coli no poço e depois tem muito mais E. coli na água que eles bebem. Dentro do ciclo aí tem problema de higiene também. Mas o grande problema é nitrato. Os agricultores usam muito adubo. A princípio a gente achava que nitrogênio ia ser alto em função do esgoto. Acho que parte do nitrogênio alto é em função do esgoto. Mas chega a ter nitrato, das 50 famílias, varia de 50 a 200 miligramas de N-nitrato. Aí o que fazer? Essa que é a pergunta. Quer dizer, para tomar banho não tem problema, para a agricultura acho que é excelente, mas para beber. Quer dizer, nesse caso não há o que fazer para remover esse nitrato, quer dizer, tem que buscar junto à Sanasa uma água potável que a Sanasa forneça, ou há uma técnica para fazer essa remoção? São pequenas comunidades. Então, na verdade, como vamos assumir, é pequeno, né, a comunidade, né? Na verdade, tem duas tecnologias para remoção de nitrato, que são assim, de viabilidade, vamos dizer, é caro, mas tem solução, né? A primeira é a troca iônica, a segunda é a osmose reversa, né? Dessas duas, em conceito de escala, a osmose reversa não compensa, porque ela tem uma complexidade maior. Então, para a comunidade pequena, é a troca iônica. Aí é resina de troca iônica. Não tem jeito. Aí, assim, infelizmente, é uma tecnologia outra, mas você tem que se apoiar em resina de troca iônica. Não tem jeito. Ou senão, outra opção seria a Sanasa fornecer essa água, né? A outra opção é o abandono do manancial e você se utilizar de uma outra fonte de água potável, se houver condições, né? Porque muitas vezes você não tem, por questões de logística, você não consegue, né? Aí, é essa água que eu tenho que utilizar. Aí não tem jeito, aí você tem que colocar um sistema de troca iônica. Mas assim, eu estou dizendo troca iônica, parece que é uma coisa do outro mundo, não é. É que você tem que colocar lá um filtro, a tua resina, tem que submeter as suas resinas a processo de regeneração, você vai gerar um rejeito, tem que dar um destino final. Mas não é que você não consiga fazer, dá para fazer, mas tem que ganhar um pouco em escala para isso ser possível. Fazer individualmente não compensa. Uma casa, um conjunto, sim. Uma casa fica difícil. Aí começa a trazer uma complicação. Não tem jeito. O Marcelo está comentando assim, se o carvão ativado conseguiria remover nitrato. Não dá. Ele não consegue absorver, não tem poder de absorção por íon nitrato. O carvão ativado não consegue. Então tem que ser uma resina específica para conseguir absorver os íons nitrato. Não tem jeito. Onde tem muito isso é Natal. Natal tem uma série de poços que sofreram contaminação por conta de... Porque a Natal não tem um sistema de coleta, né? Então, muita casa é fossa.
E tem uma contaminação severa no lençol freático, com 50% de Natal é água subterrânea. Tem muitos poços que tiveram que ser lacrados por conta de concentração de nitrato muito alta. Mesmo bombeando e diluindo, não dá conta. Aí tiveram que fechar os poços. Crau. O padrão é 10. O padrão é 10. O padrão é 10. Porque em volta da cidade a gente tem muita chácara. Todas as chácaras lá têm poços, né? E a nossa água dos lagos que tinham foi para ajudar Itu, Campinas, Itupeva não precisou. Eu moro em Itupeva. Ajudou muito essa questão da maioria das chácaras. Lá são 50 mil habitantes. A maioria é só mais no centro mesmo que a gente tem a água direta, se não me engano, da Sabesp. Os demais são tudo poços e acabou ajudando. A gente conseguiu mandar água para Itu, aqueles caminhões, né? Água para Campinas, que era uma questão que eu ia até perguntar, doutor Marcelo, esse negócio da gente estar ainda com crise e poder estar faltando água dos poços, né? Se não seria, nessas cidades que tiveram o maior problema, uma saída de curto tempo, né? Não a longo tempo, não sei. Porque Itupeva realmente conseguiu ficar fora, a gente não teve um dia sequer sem água, e ainda vários caminhões de água saíram da nossa cidade para ajudar as demais. Na realidade, primeiro não me chama de doutor não, tá? Por favor. Aqui em São Paulo, qualquer coisa é doutor, né? Até lista de exercício, quando era professor da Unesp, alguns colegas colocavam professor doutor na lista de exercício. Punha na porta, no carimbo, acho que até no cheque talvez tenha também. Mas, ok, posto isso, até fiquei incomodado com esse trem aqui de professor doutor, não gosto disso não. Na realidade é o seguinte, no momento de escassez é buscar o que é possível, as fontes possíveis. São Paulo tem uma tradição, como eu mostrei naquela transparência, de utilização de água subterrânea, que é muito maior aqui no meu estado. Eu tenho uma estimativa lá em Minas, 3/4, talvez até 80% da população de Minas Gerais é abastecida com água superficial. E aí, o sistema também tem que fazer a parte dele, concessionária, porque eu estou estimando que se a Sabesp tem perda na casa de 30%, a Copasa também é a mesma ordem de grandeza, tudo leva a crer que o sistema ao qual você se refere, as perdas devem ser da mesma ordem de grandeza. Acho muito pouco provável que seja muito menor do que isso. Então, eu acho que não é o que você falou mesmo. Eu anulo com isso. Belo Horizonte está tentando atenuar esse problema, sem nenhuma conotação política, eu vou dizer para vocês. Eu só fiquei sabendo desse problema com a Copasa dia 1º de janeiro de 2015. O ano passado, nada. Eu trabalho com isso. O site da Copasa, até o ano passado, era um mistério. Acho que o site do Vaticano deve ter mais coisas lá sobre Deus do que o site da Copasa, Informações de Água. Posso acreditar para vocês. Não tem nada. 1º de janeiro, nessa primeira semana, aí o site da Copasa começou a dar o nível dos reservatórios, dados de chuva, todas as informações que eu, que sou da área, passo a utilizar. Eu acesso o site da Copasa 2 vezes por semana, exatamente para saber o nível dos reservatórios, o nível dos cursos d'água que abastece Belo Horizonte. Então, é importante a gente pontuar essas coisas, porque vocês não são daqui, quer dizer, eu não sou daqui, eu sou de lá, mas todas as vezes que eu vou dar entrevista no rádio, na televisão, nos jornais, eu começo falando isso, que a gente, no ano passado, não ficou sabendo de nada, zero, nada, só fiquei sabendo, a presidente da Copasa, assim, já que eu estou ficando velho, gente, minha aluna, presidente da Copasa, fez iniciação científica no meu departamento, é a presidente da Copasa, Sinarinha, chama o presidente da Copasa pelo diminutivo, que ela trabalhava lá com a gente. E tem por ela, a impressão que eu tenho dela é a melhor possível. Então, a solução é aumentar a oferta e tentar uma gestão mais conscienciosa. É engraçado que o povo da cidade, nós vamos ficar sem água, e na verdade, a maioria das águas que foram retiradas foram de lagos dentro das próprias chácaras, onde cada residência tinha seus poços, e não ficamos sem água, conseguimos ajudar bastante, eram muitos caminhões, né, saindo da cidade para ajudar principalmente a cidade de Itu,
que a cidade de Itu, ela foi um caos realmente, né? E isso acabou ajudando. Poderia ajudar outras cidades também a verificar quais são os locais que poderiam ter mais poços. A nossa cidade, para nós, foi uma bênção. Eu vou deixar as perguntas para o Sidney. Eu quero comentar alguma coisa sobre o consumo, função das classes sociais. Foi uma pesquisa que nós fizemos lá em Belo Horizonte. Depois eu comento disso. Não, dá para você ficar mais tempo. Aniversário é que horas? Agora? 5h30? Então, aquela mulher lá dos 4 mulheres, acho que está faltando umas frases lá. O cara que chega atrasado do aniversário da filha. Turma, eu vou pedir desculpa. Vou ter que sair mais cedo. Hoje é aniversário da minha filha. Então vou naturalmente um pouco mais cedo para casa. Gostaria de agradecer o evento. Aí o pessoal que organizou, vocês estão de parabéns. Agradecer aos colegas, Carlão, Marcelo, o Enelton. Obrigado aí pela companhia. Vou deixar vocês aí na companhia deles e eu vou me mandar para casa, porque a esposa que eu tenho em casa, ela atende aqueles 4, mas se não chegar na hora, aí ela pode ficar meio nervosa. Então, hoje eu vou agradecer a vocês, muito obrigado por tudo e muito boa sorte. Qualquer coisa precisando de qualquer coisa, o pessoal aí tem contato, e aí, precisar de alguma informação, alguma ajuda, eu estou à disposição. Tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigada, Sidney. Mas o debate ainda continua. Bom, ainda tenho algumas perguntas que foram feitas também pela Fábia durante a apresentação do Marcelo. Vou fazê-las todas de uma vez, são todas relacionadas ao tema de perda. Tem 4 ou 5 perguntas, se você esquecer eu repito. Ela gostaria de saber qual seria o índice percentual de perdas aceitável em município com mais de 1 milhão de habitantes. E se tem uma ideia de custo por habitante ou por ligação para se reduzir o índice de perda. Também gostaria de saber qual o valor ideal de perda, imagino que seja 0, mas talvez o valor aceitável, e a partir de qual índice não compensa reduzir pelo alto investimento a ser aplicado. Foi aquela transparência que eu mostrei, né? Olha, eu vou desapontar. Essa pessoa está me assistindo? Está online ainda? Tá, então desliga aí. Vou desapontar essa moça aí. Aliás, eu tenho dificuldade com essas coisas. Quem pergunta está aqui. Se enquanto a pessoa perguntar de longe, eu tenho dificuldade com tecnologia. Eu sou de um tempo muito antigo. As pessoas dizem que eu falo que eu pareço ter muito mais idade do que eu tenho de fato, mas é um pouco isso. Vamos por partes. As perdas em Berlim são da ordem de 4% a 6%. Um dado para falar. Mas eu assisti uma apresentação uma vez num congresso, eu acho que foi na Malásia, e um cara, um filho da mãe do austríaco, depois dos palavrões que o Sidney falou, filho da mãe não é nada, né, gente? Um danado de um austríaco fez um estudo tão interessante, e eu anotei e reproduzi lá em Belo Horizonte, lá em Minas. É o seguinte, Carlos, ele comparou o índice de perdas, vamos supor, pensar o índice global de perdas, soma todos os consumos que estão aqui nessa sala, divide, ou de uma população, divide pelo volume produzido, pronto, a diferença é o que se perdeu. Aí pode ser um percentual. Aí ele fez isso, fez para 5 cidades. Aí colocou, ele era austríaco. Então Viena ficou em primeiro lugar, acho que tinha Madrid, mais 2 cidades que eu não lembrava, e depois tinha Ho Chi Minh City, capital do Vietnã. Aí ele fez o mesmo estudo, com os mesmos dados, e fez com o comprimento da rede. Porque quanto maior o comprimento da rede, maior o percentual de perdas. Viena já caiu do 1º para o 3º lugar. Vietnã já subiu do 5º para o 2º lugar. Então, essa questão de perdas, aí depois ele fez mais umas 2 simulações, que é um parâmetro que você não sabe. Aí eu vou até falar foi até bom você comentar nisso, eu orientei uma dissertação de mestrado sobre perdas lá na UFMG, e que foi um fracasso. Eu gosto de ficar velho e tem essa vantagem. Você fala que as coisas foram ruins, porque às vezes elas são mesmo. E a gente não tem muito mais preocupação do que os outros vão pensar da gente. A dissertação não ficou legal.
publiquei num congresso da IWA, ok, mas não cheguei a nenhuma informação interessante. Mas, objetivamente, as suas perguntas. Eu não saberia dizer qual que é o índice de perdas, um bom índice de perdas no Brasil. Não conheço um sistema que eu possa confiar nos dados que o índice de perda seja menor que 20%. Agora, tem uma questão. Depende como isso é mensurado. Há sistemas, companhia de saneamento você esquece, Copasa, Sabesp, mas há sistemas, principalmente municipais, que franquiam para hospital, escola pública, penitenciária. Então, isso entra nas perdas. Mas essa água foi efetivamente utilizada. Sabesp, Copasa, esqueço, não vão franquear para coisa nenhuma. Não tem um caso lá em Belo Horizonte de um órgão que não pague conta de água. Mas no interior isso é comum. Então você toma, por exemplo, um sistema autônomo de água e esgoto, SAIS, como tem aqui em São Paulo. São Carlos, né? São Paulo é SAI, não é? Aí você vê, o índice de perda é muito maior que uma empresa privada ou que uma companhia de saneamento. Aí olha como é que o índice de perda, olha como é que é a gestão. Aí você vai analisar os dados com mais profundidade, eles franquiam para o hospital, franquiam para escolas públicas, a prefeitura não paga água, aí as perdas começam a aparecer. Então, assim, objetivamente, acho difícil que eu vou estar vivo, toda hora eu fico falando de morte, né, vocês estão percebendo? Acho difícil que eu vou estar vivo e assistir perdas com dados, que eu confie menor que 20%. Vou partir dessa vida, não vou ver isso. É mais fácil controlar as perdas nas cidades europeias pelos motivos topográficos, gente. Para quem já foi nas cidades, como eu tive a sorte de ir, as cidades são planas. Só fazer um paralelo em relação... É muito comum ouvir reclamação do poder público no Brasil que o metrô não atende a cidade toda. Eu nunca vi metrô subir no morro. Nunca vi. Vocês me falam onde que tem. Rodei esse mundo de Deus. Até no Império do Mal, eu já fui lá em várias cidades. Nunca vi o metrô no alto da montanha. Nunca vi. Não tem. Normalmente é na planície de inundação do curso d'água. Então, cidades montanhosas como a minha, não vai ter, para quem conhece Belo Horizonte, não vai ter metrô lá na Praça do Papa nunca. Eu sei que não vai. Então, pode pedir o que for. Então, eu acho que para a questão das perdas passa por isso. E só para falar rapidamente da pesquisa que eu achei que os resultados não foram tão bons, nós trabalhamos com 103 municípios de Minas Gerais com dados de perdas do SNIS, querendo identificar quais fatores interferem nas perdas.